A, a, a graça e a paz, meus amados irmãos, com muita alegria, né, e felicidade para todos nós estarmos aqui celebrando mais um culto de gratidão, um culto de louvor, um culto onde nós expressamos todos os nossos sentimentos de gratidão a esse Deus. Estamos passando por momentos em que faz com que toda a igreja, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra possa estar refletindo por tudo que nós estamos passando e sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós, mesmo diante de tantas situações, mas temos um Deus que está no controle. E neste momento eu convido a todos para que estejam juntos, louvando, engrandecendo o nome deste Deus. Chamada adoração. Em frente. Fervente oração. Quando tudo
Eu convido a igreja a ficar de pé neste momento. Você que está nos assistindo também coloque-se de pé, de joelho, assim como Deus colocar no seu coração. Iremos orar ao nosso Deus. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, sabendo que Tu estás presente neste momento, estás presente em cada lar neste momento, Senhor, e sabemos, ó Deus, o quanto Tu tem cuidado de nós. E queremos, assim como um louvor, nos colocar diante de Ti, ó Deus, com o espírito aquebrantado, desejosos, ó Deus, que Tu possa ir no mais íntimo do nosso ser e tirar aquilo que não Te agrada, Senhor, e trazer um coração transformado. Recebe, ó Deus, esta oração, recebe este culto, Senhor, recebe a vida de cada família, ó Pai, que está neste momento assistindo a este culto. Ó Deus, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia na vida de cada um de nós e recebe toda a graça, todo o louvor e toda a adoração que é unicamente para Ti adorar e louvar. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Grupo de louvor. Aquele que foi, que é e sempre será. Graça e paz, eu quero pedir um momento para que nós possamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está em Romanos 1, do 16 ao 17. E logo após nós teremos sim o louvor, poder para salvar. Você que está em casa, possa abrir a sua Bíblia, que está em Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 e 17. Que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Visto que a justiça de Deus se revela do céu no seu Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Leremos agora o capítulo 11, 36. Que diz: porque dele e por ele, porque dele e por meio dele e para ele todas as coisas, e ele pôs a glória eternamente. Amém. E é com essa verdade que a palavra nos traz e que nós possamos cantar junto ao coral esse louvor, poder para salvar. Nós vamos fazer sim um grande coral, um coral de exaltação a Deus, porque a salvação vem só por meio dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Como um grande coral, cantemos a este poder que só Jesus pode dar e transformar. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar.
a morte vencer. Me aceitas com seus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa ao mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Iremos ter agora o momento missionário. Eu convido o promotor de missões para que possa fazer o momento missionário. Vem para cá. Graças a Deus, igreja. Estamos vivenciando mais um momento de missões mundiais, mais uma vez em meio à pandemia, o que tem atrapalhado bastante, mas não parado missões. Atrapalhado porque precisamos estar ali, vida na vida, corpo no corpo, com as pessoas, para podermos levar o Evangelho de Jesus. E se nós analisarmos direitinho o tema desse ano que diz, viva o poder de transformar, e a divisa que está na segunda carta a Timóteo, no seu capítulo 1, no versículo 7, que diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Podemos analisar aqui, meus irmãos, que essas são as palavras necessárias para podermos cumprir a grande comissão que foi nos dada por Jesus. Ele, como foi lido agora há pouco, pelo nosso dirigente Ginaldo, ele não nos deu poder de covardia, pois se tivesse nos dado esse poder de covardia,
nós não testemunharíamos esse Evangelho de Deus, nós temos vergonha. Paulo nos diz que esse Espírito que habita em nós é um Espírito de poder, não poder para realizar milagres. E até sim, mas esse poder é um poder que podemos enfrentar qualquer dificuldade, qualquer medo que possamos ter para evangelizar, para levar a palavra de Deus, principalmente nos campos missionários onde há perseguições. Esse Espírito que habita em nós, ele é um Espírito de amor, mas não amor sentimento, pois assim só amaríamos a quem nos ama. Esse amor é o amor que está lá no segundo mandamento nos dado por Jesus, que encontramos lá em Marcos 12, 21. Esse amor também é uma decisão. Nós temos que decidir amar as pessoas, decidir levar o Evangelho de Jesus, como está lá em Mateus 5, 44. Pois só esse verdadeiro amor é que vai nos dar suporte para podermos enfrentar possíveis sofrimentos para levar a sua palavra. E esse Espírito também, ele é de equilíbrio. Equilíbrio que nos dá sabedoria para criarmos estratégias para podermos levar a palavra de Deus. E também nos deixar submissos à vontade de Deus para podermos levar a palavra de Jesus e cumprir a grande comissão. Nós vamos agora assistir um pequeno vídeo da campanha de um dos nossos missionários que se encontra no campo de refugiados, onde é proibido levar o Evangelho de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário GCE Carvalho, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no Norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Kézia. Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança dos Refugiados, um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação. Alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança, que já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi,
E no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe, um grande abraço. Amém, meus irmãos. Só estando cheio desse Espírito Santo para podermos enfrentar essa dificuldade. Os irmãos viram que o rosto do nosso missionário está meio embaçado e a voz também um pouco, porque esse nosso missionário está na tenda de brincar, um dos nossos projetos que ficou no Oriente Médio, onde é proibido falar sobre Jesus. E só mesmo estando com esse espírito para podermos fazer isso. Meus irmãos, uma informação rápida, nós vimos que nosso missionário falou alguns projetos, o que tem sido feito no campo. E isso não requer só pessoas, isso requer também dinheiro, a parte financeira. E a meta, o alvo da campanha de missões desse ano, ela está em 22.500.000 reais. Mas todo esse dinheiro, se formos analisar, é para manter todo o ano da campanha de missões, manter todos os nossos missionários e todos os projetos, o que não é fácil. Então, pedimos aos irmãos para que, se possível, conforme a vontade do seu coração, poder trazer uma oferta especial para missões, para que nossa igreja possa fazer a contribuição como sempre tem sido feita. Certo, meu irmão? Eu gostaria agora de convidar os diáconos escalados para o momento do ofertório. Gostaria nesse momento agora de convidar os irmãos para curvarem suas cabeças para podermos fazer a oração. Querido Deus, eterno Pai, estamos gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti por esse momento de comunhão na Tua presença, ó Pai. Poder Te louvar, Te adorar, ó Pai. E gostaríamos de Te pedir, Senhor, nesse momento, pelos nossos missionários, Senhor. Nossos missionários que estão lá no campo, Senhor. Muitos deles sofrendo perseguições, prisões, espancamentos para levar a Tua palavra, ó Pai. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que nosso espírito é de poder, Senhor. E nós jamais nos envergonharemos de levar a Tua palavra às pessoas, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nesse momento estar abençoando, Senhor, as ofertas e os dízimos entregues nesse momento, ó Pai. Para mantimento da Tua casa, ó Pai. Para mantimento, podemos, Senhor, levar a Tua palavra, Senhor.
Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Viva o poder de transformar. Adoremos ao Senhor. Pelo poder do Espírito, Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus, do testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê. Ao cativo liberdade, e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê. para o ferido a cura, a esperança e para todos Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê. Cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê. Para o ferido a cura, no grito a esperança é para todos. Jesus é poder. 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 Glórias a Deus. Amém. Amém, irmãos. Este momento da campanha é um momento de desafio para toda a igreja e que está representado aqui pelos embaixadores do Rei, um grupo missionário, meninos, pequenos missionários que estão sendo capacitados pela nossa igreja para serem futuros missionários no campo. E é com esse espírito, né, que a nossa igreja tem, nossa igreja batista no Brasil e no mundo, de promover missões e levantar novos missionários, é que eu também peço que cada igreja, cada irmão, possa estar orando pela vida desses novos missionários, pelos embaixadores do Rei, pelas mensageiras do Rei, pela união feminina, pelos homens missionários, né, a junta masculina nossa, homens, que nós temos também uma junta de homens, para quê? Para que juntos possamos multiplicar. A palavra diz que viva o poder de transformar através de um... O que é que nós temos aqui? Avivamento verdadeiro. O poder de transformar jamais será possível se a igreja não estiver orando, se a igreja não estiver clamando ao Senhor da Seara. Então, irmãos, que nós possamos nos unir, não só 40 dias de jejum e oração, mas numa oração por missões,
para que Deus possa estar levantando novos missionários, novas pessoas que contribuem para a obra missionária e que nós possamos, como igreja, em Abreu e Lima, estarmos juntos nessa campanha. E você pode fazer a diferença, você pode trabalhar junto do seu ministério para levantar um alvo missionário e que nós, assim como o Diogo falou, juntos possamos alcançar o alvo colocado pela junta. Convido o pastor Gesiel que possa estar fazendo agora um momento de intercessão, perdoe meu irmão, intercessão, para estar orando pela campanha, pela vida dessas crianças e pela vida de cada irmão que está em sua casa. Pastor, está com a palavra. Oi, som. Som, alô, som. Uma vez embaixador. Tá fraco, tá fraco. Uma vez embaixador. Amém. Pode sentar, embaixadores. Eu gostaria de fazer um momento de intercessão. Hoje teremos um momento muito rápido por conta do horário, né? Nós não dispomos de muito tempo, mas gostaríamos então de registrar a nossa gratidão a Deus, porque Deus nos concedeu o privilégio de passarmos 40 dias em oração pelo avivamento verdadeiro. E quando a gente começa a orar, muitos impedimentos aparecem. A agenda sobrecarrega, não é? E tantas outras coisas aparecem para que a gente não tenha tempo de orar. Porém, chegamos ao final e teve irmãos que oraram, estavam todos os dias, não é? Alguns estavam até no trânsito, mas estava também ligado, não é? E eu louvo a Deus porque a igreja acreditou nesse campanha, nesse movimento de oração, e nós então chegamos ao final hoje de orarmos pelo avivamento verdadeiro. Eu gostaria então que ficasse de pé, se você que lá no início fez o seu pedido de oração e Deus respondeu o seu pedido, fique de pé para que a gente possa ver. Será que nós temos algumas pessoas hoje que a gente podia dizer, Deus respondeu nesses 40 dias o pedido que eu fiz naquele pedido, não é? Oramos pelo pastor Eclésio Pereira, lá de São Paulo, e recebi agora à tarde uma informação que ele estava internado, não é, com Covid, e ele já foi liberado, já está em casa para a honra e glória do Senhor, não é? Muitos exemplos e testemunhos a gente ouviu lá no grupo de oração. Mas eu gostaria de pedir que 3 irmãos voluntários, eu não vou chamar os nomes, viessem aqui à frente e você vai dizer assim, eu pedi ao Senhor e o Senhor respondeu. Se puder dizer rapidamente qual foi o seu pedido, você puder dizer assim, alguém que estava enfermo, algum emprego, alguma coisa, Deus respondeu. Quem é que pode vir aqui à frente, os irmãos que estão em pé, nós queremos nos alegrar com os irmãos, não é? Que a sua vitória e a vitória da igreja, que estava todo mundo orando, não é? Use esses microfones, depois os irmãos vão higienizá-los para o louvor, não é? Vem aqui 3 irmãos, você vai dizer como Deus respondeu às suas orações. Rapidamente aqui, Ginaldo já vai Ginaldo está aqui, nosso irmão Marquinhos. E outro irmão. Os irmãos podem sentar enquanto ele fala, para poder não ficar muito tempo cansado. Eu preciso de mais um irmão rapidamente, porque o nosso tempo hoje é ouro. A graça e a paz, amados irmãos, eu quero aqui, desde já, agradecer ao nosso Deus, né, pelo pedido de oração que eu fiz, que é justamente, Lucilene, ela estava no início desse mês, passando no pedido de oração, passando por uma situação que ela não conseguia nem levantar da cama. Dirigir, ela não estava nem dirigindo, estava até faltando algumas horas do seminário, tinha que vir trazê-la,
porque ela estava com uma crise muito grave, não podia andar normalmente. Aí eu coloquei que a igreja pudesse estar orando, e Deus, graças a Deus, usou a igreja, usou as orações de Lucilene, hoje está bem melhor, graças a Deus. E para mim é motivo de gratidão, saber que eu tenho uma igreja que nos ama tanto, e saber que nós temos um Deus que atende o nosso clamor. Obrigado, irmãos. Amém. E o que é que a igreja pode dizer? Viva o poder de transformar. Vamos dizer juntos? Viva o poder de transformar. Marquinhos. Graças a paz, igreja. Amém. Eu coloquei nos pedidos, foi o trabalho da obra do Senhor. E o trabalho foi os embaixadores. A gente está com o Flávio desde o ano passado, e nas reuniões online, a gente via só 3, 4 meninos. E hoje, para honra e glória do nosso Deus, temos no mínimo 20 embaixadores por quarta-feira. Isso aí, igreja, é avivamento. É justamente a intervenção de Deus no meio do seu povo. Então, isso aqui para a gente, não é, pastor? É uma alegria. É o desejo do pastor, tem embaixada forte e vai continuar forte, não só esse mês, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém, igreja. Viva o poder de transformar. Amém. Amém, irmãos. Nesses dias, nesse período, nós tivemos também com o grupo Ele Faz, em nossa sala de oração, na segunda-feira, quando terminava a sala de oração da igreja. Lá nós pedimos também, eu fiz 3 pedidos e os 3 pedidos já foram atendidos. Eu pedi pela saúde da minha mãe, para que ela pudesse tomar a vacina. A gente orou numa semana, na mesma semana ela tomou a vacina, né? Porque estava ainda no grupo de 85 anos, e a gente ficou pedindo a Deus que chegasse logo o de 83. E chegou aqui em Abreu e Lima, e ela já tomou. E aí eu fiquei feliz com isso. Também oramos pedindo pelo desafio que minha cunhada ia enfrentar, e Deus aprovou, e ela está, graças a Deus, as coisas estão acontecendo tudo conforme Deus está planejando, e ela está muito feliz. Ela não tinha, ela era sozinha para cuidar de uma escola, ela agora tem 6 pessoas. A escola é pequenina, mas ela, graças a Deus, está no desafio de vento em popa, como Deus a prometeu. Também gostaria de agradecer a Deus num dia que a gente estava orando no Ele Faz, e esse foi o pedido mais rápido que Deus atendeu. Nós estávamos pedindo por um parente de uma amiga de Catarina que estava fazendo um exame e que estava nervoso porque possivelmente seria uma enfermidade grave. E ela ficou preocupada. Fez exame, se não me engano, estava com suspeita de aneurisma. E a gente orou. E quando a gente terminou nossa sala de oração, naquela mesma hora, a gente disse amém. Aí, antes de desligar as carinhas da gente no telefone, aí Kate disse, espera aí, que a minha colega acabou de avisar, que não foi nada grave, não é aneurisma, e a pessoa já está de alta indo para casa. E Deus, esse sim, a gente louva, porque viva o poder transformador do Senhor. Glória a Deus. E viva o poder de transformar. Essas coisas é Deus que faz, irmãos. Não é o esforço de homem nenhum. Não é? A gente só faz orar. A gente só faz crer, confiar que Deus fez muita coisa. É porque o tempo não dá para que a gente escute mais testemunhos. Mas teve a gente que estava já morrendo no hospital, Deus curou. Teve gente que não tinha se convertido, se converteu para a honra e glória do Senhor. Vimos conversões aqui em nossa igreja, que a gente tem um período que não tinha conversão, a gente fica triste, não é? E Deus mandou pessoas entregar o coração a Cristo, não é? Nós vemos pessoas que... eu vi um testemunho no grupo que... pessoas que tinham dificuldade de falar para os próprios familiares, pela barreira. E aí a gente viu que esses dias Deus abriu os canais e pôde evangelizar dentro da sua casa, não é? Então, viva o poder de transformar. Eu peço aos irmãos que não parem de orar, não parem de orar. Olha, Deus quer fazer grandes coisas e muitas coisas na vida do seu povo. Nós estamos apenas, precisamos de ir lá no coração de Deus e incomodá-lo. Senhor, tem misericórdia, com fé que eu oro,
e o Senhor há de responder às nossas orações. Eu quero que fique de pé agora. Eu não vou pedir que venha aqui à frente, você vai apenas ficar de pé. Aqueles irmãos que têm um pedido pessoal de oração, talvez por alguém que você gostaria que entregasse o coração a Jesus, ou talvez por alguém que está nesse momento num hospital, enfermo, não é? Alguém que você, lá no seu trabalho, alguém que esteja desempregado, alguém que tem um pedido pessoal de oração, fique de pé onde você está, para que a gente possa estar orando por esses pedidos. Eu já peço que o pastor Marcelo venha aqui à frente fazer esta oração por vocês. Vocês podem ficar de pé, permaneçam de pé. Cada um desses irmãos, pastor Marcelo, tem um pedido pessoal e individual de oração. E quando alguém tem um pedido de oração, é sério, irmãos, é muito sério. Não existe bobagem, não existe problemas pequenininhos, não. Todos os problemas para nós se tornam muito gigantes quando a gente se sente impotente diante dele. A gente sabe que a gente não resolve, então ele é grande, só Deus pode resolver. E eu quero dizer aos irmãos, se você continuar orando, o poder de transformar vai transformar essa situação, em nome de Jesus. Ore com fé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Senhor, pelo Teu amor para conosco e nos conceder o privilégio, ó Deus, de estarmos aqui louvando o Teu santo nome, Te adorando, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus que criou esse mundo, que tudo está no Teu controle, ó Deus. E, ó Deus, nós queremos a cada dia Te pedir, nos faz, Senhor, ter fé, acreditar, porque sem fé é impossível, como diz a Tua palavra, realmente Te agradar, ó Deus, mas nos dá fé. Fé para acreditar, ó Deus, que diante de toda e qualquer dificuldade que possamos enxergar ao nosso redor, nós possamos também enxergar que Tu és o Deus do impossível, que faz os milagres e as maravilhas na nossa vida, ó Deus. Queremos Te pedir, opera, Senhor, continua operando na Tua igreja, ó Deus, atende o pedido de cada um que no ato de fé aqui se levanta, e só o Senhor sabe o que passa no seu coração, ó Deus, o desejo do Teu servo, da Tua serva, Senhor, atende, Senhor, conforme a Tua misericórdia e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós acreditamos em Ti, nós oramos ao Senhor, nós acreditamos no Teu poder, ó Deus, nós insistentemente não desistimos de crer nisso e Te pedimos, atende, Senhor, pelas Tuas misericórdias, mas também, Senhor, como testemunhamos nesses 40 dias, Te rendemos graça porque Tu tens sido fiel, um Deus maravilhoso nas nossas vidas e tem nos mostrado que Tu és o Deus de milagre, de poder, Senhor, nas nossas vidas. Ó Deus, recebe a nossa vida como gratidão pelo Teu amor para conosco. Nós confiamos no Senhor e assim nós Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai, ainda nós Te agradecemos, Senhor, porque nós testemunhamos hoje à noite dos milagres que o Senhor fez. Há tantas coisas, ó Deus, que para nós é impossível, mas para Ti tudo é possível, meu Deus. Ó Deus amado, queríamos fazer uma noite inteira aqui de testemunhos, de respostas às orações. Mas, ó Deus, esses 3 foi apenas uma demonstração de que o Senhor, como operou no passado, o Senhor está operando agora no presente também, Pai. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor trabalhou nessas vidas, é porque o Senhor tem grandes coisas a realizar através delas, Pai. O Senhor tirou alguns do hospital para casa, o Senhor fez com que alguns entendessem a mensagem do Evangelho, a cegueira espiritual caiu por terra e eles entregaram o coração a Jesus. Nós vimos, ó Deus, que alguns puderam testificar, ó Deus, a ressuscitação da nossa embaixada, Deus, com todo vapor, aqui em nossa igreja, Senhor, e vemos, ó Deus, um grande número de meninos, que amanhã, ó Deus, serão missionários, proclamando o Teu Evangelho em toda parte do mundo. Teremos aqui diáconos, pastores, líderes,
pais que saberão educar seus filhos no caminho do Senhor. Ó Deus amado, obrigado pela vida destes conselheiros. Obrigado, ó Deus, porque alguém ama nossos filhos, alguém ama nossos netos, e aqui eles estão semanalmente, ó Deus, cuidando, e isso é o Senhor que coloca no coração desses líderes amar estas crianças, Pai. Muito obrigado por isto. Abençoa, Deus, a tua igreja como um todo, ó Deus, que possamos entender que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos queridos. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, lá no livro de Lucas, no capítulo 24. E a partir do versículo 44, Lucas 24, a partir do versículo 44, diz assim: E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que o meu espírito está escrito na lei de Moisés. Tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhos destas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Irmãos, a pergunta que eu quero fazer aos irmãos é a seguinte: durante esses 40 dias, e eu sei que toda a sua vida cristã é de crescimento, mas de alguma forma este programa, este projeto de oração e jejum, alguns fizeram jejum, você pôde, ou você sentiu na sua vida um crescimento espiritual? Você pode dizer que sentiu um pouquinho de maturidade cristã? Você pode dizer que sentiu um pouquinho mais a presença de Deus incomodando você? Eu vi nesses dias aqui, irmãos, gente chegar para mim e dizer assim: pastor, eu quero servir em uma área da igreja. Eu quero que o senhor me indique aí aonde eu vou trabalhar, porque eu estou aqui pronto para trabalhar. Teve gente que disse: pastor, eu estou aqui, eu quero participar do louvor da igreja. Como é que eu faço para me envolver com os irmãos do Ministério do Louvor e Adoração da igreja? Outros irmãos chegaram para mim e disseram: pastor, eu quero ensinar. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, como a igreja está renascendo. Como nós vimos, uma simples coisa que nós fazemos é só orar. Orar mais, orar mais, orar mais. Nós precisamos ter nos nossos cultos mais tempo de oração. Incentivar a igreja a orar. E às vezes a gente sempre comenta, não é? Às vezes o culto de oração é o culto que tem menos oração. Mas a gente precisa orar mais. Há muitos anos a igreja tem um culto de oração às 6 horas da manhã. Esse culto às 6 horas da manhã, ele já superlotou uma sala de oração. Mas hoje este culto ele está resumido a 3 pessoas ou 4. E aí a resposta que a gente vê é que nós também diminuímos as ações espirituais da igreja. Diminui as conversões. Diminui os ministros que estão para servir. Diminui a unção da pregação, a unção do louvor. Porque nós estamos orando pouco. E quando a gente faz esse movimento, significa, para sacudir a gente, é para mexer com a gente, para dizer assim: olha, Deus olha para a gente e diz assim: você está entendendo o que eu quero que você faça?
porque eu quero que você descanse em mim, o trabalhar é meu. O trabalhar é meu, é eu que faço a obra. Porque quando qualquer um de nós disser assim, olha, vamos fazer isto, porque quando eu faço, ou quando eu prego, ou quando eu canto, ou quando eu ensino, ou quando eu faço alguma coisa, todos gostam do que eu faço, todos me admiram, não é Jesus. Porque Jesus, quando se apresenta, ele usa os vasos simples, de oração, de jejum, de vida com ele. É aí quando a gente vê alguém que está orando, nós crescemos sim espiritualmente quando nos aproximamos de Deus. Se você observar o último tema de hoje, ele diz que o avivamento virá. Interessante que pastor Edson Queiroz, ele, ao escrever isso, ao experimentar isso, acredito que também a igreja lá em São Paulo, que experimentou isso lá em 2016. Certamente os irmãos estão dizendo, pastor, e tem algo ainda mais maravilhoso do que isso que está acontecendo aqui na nossa igreja? Que avivamento é esse? As igrejas, a união dos irmãos, o amor entre os irmãos retornando à igreja. E tem algo mais ainda? Tem, sim, tem. Está aí o mundo inteiro precisando de discipuladores. Quem irá? Foi o apelo aqui do missionário de Missões Mundiais. Virgínia, ela era mensageira do rei aqui desta igreja. Jamais poderíamos imaginar que Virgínia iria estar na Romênia hoje. Nem ela mesma, né? Porque nem você mesmo pode imaginar um menino desse que está aqui à frente, o embaixador do rei, pode imaginar para onde Deus vai levá-los. O que nós precisamos fazer é dizer, Senhor, estamos na tua dependência. A gente vê então também as mensageiras, não é? Porque as mensageiras já vêm num pique, mas também houve um acréscimo nas mensageiras do rei. As meninas chegaram, não é? Na união feminina, na união de homens. A gente vê em todos os setores da igreja, Deus colocando a sua mão e agindo a partir da oração. Isaías capítulo 32, versículo 15 diz, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Profecia sobre Israel, diante de um clamor de um povo, que sabia que à sua frente ia aparecer terríveis tribulações. Talvez a gente poderia identificar hoje como uma pandemia, um problema sério nacional. Muitos iriam sofrer, a fome ia chegar, a dificuldade do povo ia acontecer. Mas a orientação de Deus para o seu povo era que eles mantivessem a sua confiança em Deus, até que seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil. Até que Deus ponha a mão. A sua resposta ao seu pedido não chegou, continue orando até que Deus responda. Aquele seu parente não se converteu, continue orando até Deus responder. Não desista. O seu filho está desobedecendo a você, ore pela obediência dele. Seus pais estão passando problemas, relacionamento conjugal, ore pela bênção da sua casa. Até que Deus responda. O texto aqui lido, Jesus aparece então para os discípulos, eles estavam tristes. Jesus estava com eles, sempre andava com eles, e aí de repente Jesus não apareceu mais. Aí Jesus aparece ali e come. Jesus come peixe.
Jesus comeu pão. Jesus disse assim: olha as marcas, sou eu mesmo. E eles ficaram então atônitos. Jesus é o Senhor? Sim, é o Senhor. Mas eu voltei para dizer a vocês um recado. Eu quero dizer novamente. Eu lembro, quando a gente vê esse texto, eu lembro o seguinte: todos nós crentes conhecemos, ou aqueles que se converteram, sabem quem é Jesus, conhece Deus, o Espírito Santo, estuda, canta, ora, mas o Senhor precisa de vez em quando voltar e dizer assim: ei, eu voltei para dizer uma coisa a você. E aí a gente vê nesse texto o Senhor voltando e dizendo o seguinte: eu falei enquanto ainda estava com vocês. Lembra disso? Que era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, aos profetas, nos salmos. Sim, Senhor. Eles abriram entendimento para compreender as Escrituras. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Lembra disso? Vocês lembram dessa promessa? Vocês lembram que seu nome seria pregado? Né? Em seu nome seria pregado, e todas as nações seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados. E todas as nações iam conhecer o poder transformador, começando em Jerusalém. Lembra disso? Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. O versículo 49 diz: fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eu poderia dizer que esta noite a mensagem que você podia sair daqui pensando é essa aqui: até que. Eu vou orar até que Deus responda. Eu vou incomodar Deus até que eu veja a resposta da minha oração. Porque Deus prometeu e Ele há de cumprir. Agora, a preocupação de Deus ter vindo lembrar estas coisas, Ele coloca aqui como prioridade a salvação. As pessoas precisariam se arrepender dos seus pecados, porque uma vez arrependidos dos seus pecados, os pecados perdoados, então a consequência de uma vida com Deus seria maravilhosa. Essa semana nós temos, desses 40 dias a gente teve 2 devocionais. Tem a devocional dos 40 dias e a gente tem também a devocional da revista Manancial, né, que a gente faz o nosso culto doméstico com a revista Manancial, logo cedo de manhã, e depois a gente escuta a dos 40 dias. Foi essa a nossa opção lá em casa. E eu a gente estava lendo essa semana, na nossa devocional, quando o autor da Manancial, pastor que escreveu lá, diz assim: Jesus Cristo, quando olhava para alguém, dizia assim: perdoados são os teus pecados, era o suficiente que o homem precisava. Mesmo ele estando aleijado, mesmo ele estando cego, mesmo ele estando enfermo, mesmo ele estando na situação que ele estivesse, para o homem o grande prêmio seria esse: Jesus olhar para ele e dizer assim: os teus pecados estão perdoados. Este é o presente, é a salvação. Mas as pessoas precisariam, olhavam para o próprio Jesus e diziam assim: e que história é essa que você perdoa pecados? Que história é essa que você é Deus? Que história é essa que você chega aqui querer fazer milagres? Então os milagres aconteceram, né? O pastor chama a atenção da gente sobre isso. Quando o milagre acontecia, as pessoas entendiam que quem falava com eles tinha autoridade. Você entendeu? Nós não precisamos ver as coisas acontecer para entender que Jesus está ciente.
Senhor, eu quero ver a resposta da minha oração. Eu já ouvi a tua oração, filho. Eu já respondi a tua oração. Eu estou com você, eu estou acompanhando. O tempo é meu. Eu quero que você confie, que você esteja comigo, que sua vida esteja em comunhão, que os seus lábios me louvem, que seus pensamentos consagrem o meu ser. Eu quero isso. Eu quero prioridade. Eu não divido a minha glória com outro. Eu quero isso. Mas eu já ouvi a tua oração, eu sei o que você quer, eu posso resgatar, eu posso salvar, posso. Você orou por alguém que está enfermo? Deus já ouviu a oração. Agora, ele se levantar e vir para casa, isso é com Deus, não é com você. Se necessário for, Deus traz ele para casa. Se necessário for, Deus leva direto para junto dele. Porque não há outro Deus, Ele é Deus. Entendeu? E a gente fica querendo dizer como é que Deus quer trabalhar. Deus não precisa disso. Deus precisa apenas entender que a mensagem é fiel, é verdadeira, e que nós, homens, filhos de Deus, precisamos acreditar no Evangelho. É o Evangelho que vai transformar. Então, o melhor é você ser curado de uma enfermidade física e não honrar o nome de Deus, ou você ser salvo em Jesus Cristo, mesmo com a dificuldade de saúde que você tenha. Entendeu qual é o trabalhar de Deus? Nós nos preocupamos com o que queremos ver, e Deus conhece os corações dos que acreditam nele em espírito e em verdade. Deus quer que a nossa fidelidade esteja ligada nele. Por isso que o texto diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, Deus cumprirá as suas promessas, desde que confiemos e oremos nele. E o melhor de tudo é saber que Deus tem um interesse. Ele está interessado na minha vida e na sua vida, muito mais do que qualquer ser humano. Deus então quer que tenhamos uma vida santa, irrepreensível. Ele quer que a nossa vida, o nosso fazer, o nosso pensar, seja em função dele. Ele que está nos preparando para o teu encontro eterno com ele na glória. Eu convoco a igreja a manter uma vida de oração, a chama da oração. O hino que eu mais cantei nesse período foi porque tocava profundamente na minha vida, e eu com meu violãozinho lá em casa. O hino que eu cantei todos os dias foi: certa vez um pastor no caminho passou, muito aflito a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, sem ter o que dar. Encontrou um guri, ajoelhado a sorrir. Estava ajoelhado no pó, orando a sorrir, ajoelhado no pó. Um banco lhe ofereceu, e o guri respondeu: de joelho é melhor. E aí aquele pastor foi para casa pensando naquela frase. Foi dormir, não conseguiu. E aí ele começa a ter aquele conflito com Deus, aquela oração com Deus. E o hino diz que ele se ajoelhou, lembrou daquela lição do menino, se ajoelhou, orou, e Deus abençoou. Aquela igreja que estava triste, sem crescimento, sem vida, tornou-se um farol. De joelhos é melhor. Eu aprendi muito nesses 40 dias, mas eu tenho 60 anos de vida. Nasci em um lar cristão, mas
Aprendi com meus pais a orar. Aprendi com minhas irmãs mais velhas a glorificar a Deus, honrar o nome do Senhor. Mas Deus não deixou de mandar recado para mim todos os dias. E nesses 40 dias Ele chega para mim e diz: Gesiel, de joelhos é melhor. E eu tenho sentido grandemente na minha vida o trabalhar de Deus. Nós precisamos de aprender alguma coisa bem séria, é cuidado, atenção, alerta, como nós como cristãos vivemos. Os professores de escola dominical, domingo a domingo, têm se esforçado de passar um ensino bíblico para a igreja. Os pastores preparam, oram a Deus, pedem uma mensagem para pregar o Evangelho. E às vezes a gente percebe que nada disso está sendo absolvido. Porque a vida de alguns lá fora continua a mesma coisa, do mesmo jeito. E nós que ministramos na casa do Senhor perguntamos: o que foi que nós fizemos? Deus diz: isso é comigo. Essa luta é principados e potestades. Mas eu quero exatamente dizer para você: lute com Deus. Ore ao Senhor. Deus quer que você entenda que Ele tem que ser prioridade. Ele tem que ser prioridade. Então, queridos, invista seu tempo em oração, invista seu tempo na palavra, invista seu tempo em pregar o Evangelho, invista seu tempo ao serviço do Mestre. E aí, como diz os embaixadores do Rei e os homens batistas, se assim não for, para que nasci? Deus nos convida para esta obra. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos orar, pedir a Deus. Senhor, o desafio é permanecermos uma vida viva de oração, de consagração, de avivamento, até que sintamos que o Senhor, que estamos cumprindo a missão que o Senhor determinou. Pai, o que nós mais almejamos, Senhor, é um avivamento pessoal. Achamos bonito às vezes, ó Deus, quando alguém canta bonito, quando alguém prega bonito, quando alguém ensina a lição, a palavra de uma forma tão eficaz. Nós glorificamos ao Senhor quando chegamos à igreja e vemos tantas coisas. Mas, Senhor, muitas vezes nós nos incomodamos. Por que que isso não acontece dentro de nós? E aí, ó Deus, onde o Senhor talvez esteja nos ensinando nesses dias, que é preciso que haja no meu coração mudanças. E é isso que está nas minhas orações, Senhor. Muda o orgulho que está aqui dentro, o eu que está aqui dentro. Tantos anos de vida, Senhor, mas nós queremos que o Senhor trabalhe dia a dia nossas vidas. Queremos renovação todos os dias. E essa renovação, Senhor, precisa começar aqui dentro do meu coração. Continua, Senhor, nos incentivando, nos aquecendo, nos acordando para orar. Obrigado pela igreja, Senhor, que ouviu o seu pastor e juntos caminhamos nesse crescimento. Queremos, ó Deus, continuar juntos em unidade, fazendo a tua vontade.
porque aí onde está o avivamento é quando a igreja estiver unida, fazendo a tua vontade, não separada e desarticulada do teu querer. Tem misericórdia, Senhor. Salva aqueles que estão entre nós que não têm Cristo como Salvador, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Tira, ó Deus, a timidez, o medo, a insegurança. Ó Deus, que haja reconciliação, porque tudo pode acontecer quando nós confiamos no Senhor, ó Deus. Vamos orar até ver essas pessoas rendidas aos teus pés. Ó Deus, obrigado. Obrigado por Jesus Cristo, pelo sangue derramado, porque o Senhor ressuscitou, e o céu está preparado para todos aqueles que confiam no Senhor, que te receberam e se arrependeram dos seus pecados. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Amém, Senhor. Perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada, e o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Oh, desperta, esta igreja que compraste para ti, com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim, começa em mim. Solta a voz, igreja. Começa em mim, começa em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for, repartir os nossos bens com nosso irmão, quando houver imensa alegria de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, será exemplo para esta grande geração. Oh, desperta, Senhor, esta igreja que compraste para
força em mim. Amém. Estamos encerrando a campanha dos 40 dias de oração por um avivamento verdadeiro. E certamente, não sei se há entre nós alguns visitantes em que alguém orou por você. Você hoje pode fazer a sua decisão a Cristo, a sua reconciliação para Jesus. Porque avivamento tem que começar dentro de nós. E eu gostaria de, nessa oração final, colocar o seu nome, se você gostaria de fazer a sua reconciliação ou aceitar Jesus como seu Salvador hoje à noite. Alguém entre nós, você vai dizer: Senhor, vai começar em mim agora. Quero me reconciliar contigo, Senhor. Eu quero voltar para Jesus. Alguém que quer entregar hoje a sua vida a Jesus Cristo. Sabe que seus familiares estão orando por você. Aí em casa também você pode fazer essa sua decisão. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Deus quer trabalhar a sua vida, mas você tem que permitir. Queremos então dizer aos irmãos que amanhã, às 18 horas, haverá ainda oração. Tá certo? Nós vamos estar orando até a quarta-feira. Nós teremos então, vamos trabalhar um avivamento pelo mundo agora, tá certo? Focalizando a campanha de missões mundiais. E nesse foco a gente vai continuar orando por essas pessoas queridas nossas. Gostaríamos de ver convertidas ao Senhor. Este é o foco. Tá certo? Então, domingo pela manhã, não é? No domingo pela manhã, às 9 horas, teremos a sala de oração, não é? Mas nós vamos exatamente convidar você para continuar orando conosco. Tá bom? O tema é de 13 a 31, 13 a 17 de março, né? Então, 13 a 17 de março. Então, já estamos aí, não é? Vivenciando mais um momento de oração, tá bom? Ninguém fique constrangido, voluntariamente entre lá e você vai... Vamos ver a participação dos homens, das mulheres, não é? E aí, isso será muito importante. Vamos ficar em pé para a bênção apostólica, finalizando. Quando a gente descer, eu convido vocês para dar uma passadinha na Luz e Vida. A Luz e Vida está aqui, a irmã Ivete está trazendo presente para a gente. E muitos de nós estamos perdendo, né? Super promoção, né? Eu estou dizendo aos irmãos porque eu não quero só a bênção para mim. Então a bênção pode ser dividida também. Você talvez nem compre agora, mas dá uma olhadinha lá, vai, né? Agora sem aglomeração, viu? Você sempre mantendo o distanciamento, que é muito importante para que a gente possa garantir a nossa segurança, tá bom? Então, quando descemos, todo mundo senta, nós vamos fazer a oração silenciosa e a gente vai sair por etapa, tá bom? Sai aqueles irmãos, depois sai esses, tá bom? Fique tranquilo. O governador disse que a gente tem até as 20 horas para estar realizando o culto. Então, 20 horas não pode mais realizar. Então, o culto já terminou. Nós ainda estamos 15 minutos para sair. Não precisa pressa, nem atropelar ninguém. Dá tempo de você passar lá na Luz e Vida, olhar direitinho, viu? Não, a gente vai fechando as portas aos pouquinhos. Então, até 8 horas a gente pode ficar no templo. Depois das 20 horas é que a gente não pode estar realizando nenhuma atividade, né, presencial. Tá bom? Convido o pastor Nobilino, venha cá, querido, o homem que mais orou na sala de oração, e todo dia eu dizia assim: Nobilino, qual é o texto de hoje? E o pastor Nobilino sempre estava preparado para trazer. Meu querido, tem um microfone aqui, o senhor pode vir aqui pegar. E nós, assim, com essa oração, e pode impetrar a bênção apostólica, e aí estamos encerrando. Venha para o lado de cá, é melhor.
Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, nós te rendemos graças e aleluia, Senhor, porque até aqui, Pai, Tu tens nos sustentado. Pai, perdoa, Senhor, os nossos erros, pecados, nossas falhas. Senhor, tem misericórdia de nós, nos socorre. Só temos a Ti, Senhor, para socorrer, Pai. Tu és o socorro presente no meio da nossa angústia. Por isso nós clamamos a Ti. Obrigado pela palavra ministrada hoje aos nossos corações. Continua abençoando o Teu servo, pastor Gesiel, Senhor. Pai querido, unge o Teu servo e traz a palavra vinda direto do trono através do Teu servo. Obrigado por cada um que aqui se encontra, cada família aqui representada. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus.